Boa noite. Bem-vindos todos ao 15º Encontro Jurídico e Financeiro da APPREM. Eu sou o César, eu sou presidente do Instituto de Bertioga, de Previdência de Bertioga, o Bertprev, tá? E vou apresentar para vocês a nossa palestrante, Patrícia Costa. Tendes a bondade. E a Patrícia Costa, para quem não sabe, ela é formada em jornalismo pela Universidade Federal do Ceará e em publicidade e propaganda pela Faculdade FIAM, né, São Paulo, com MBA em Gestão Estratégica Econômica de Projetos na FGV, aqui em São Paulo. É mestrada em Comunicação e Política pela Universidade de Brasília, e mais de 15 anos de experiência em comunicação empresarial, com atuação em segmentos diversificados, como setor de energético, industrial e farmacêutico, mercado financeiro, engenharia e previdência, básica e complementar. No setor público, foi responsável pela reestruturação da comunicação do Instituto de Previdência Municipal de São Paulo, o IPREM-SP, e do Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, o IPESP, e pela implementação da comunicação institucional de São Paulo Previdência, o SPPrev. Atualmente é diretora de Relacionamentos Institucionais da Fundação da Previdência Complementar do Estado de São Paulo, a Previcom. Com vocês, Patrícia. Tens a palavra, Patrícia. Bom, boa tarde, já quase boa noite. Gostaria de agradecer à organização do evento pelo convite. Muito bom estar aqui falando com vocês um pouquinho sobre previdência complementar. Eu sei que essa aproximação do RPPS com a previdência complementar agora é uma realidade, né? O sistema de previdência do servidor mudou. Então, é muito bom estar aqui no 15º evento, no Encontro Jurídico e Financeiro. Eu trouxe aqui um tema para falar com vocês sobre a governança. Como é que é feita a governança nessas entidades de previdência complementar? Porque todo mundo tem dúvida, né? Como é que funciona, como é que esse órgão ele é gerido, o que envolve a gestão dos planos de benefícios complementares. Lá no evento que a gente teve presente em Águas de Lindóia, eu fiz uma apresentação também e eu foquei muito como seria a implantação desse regime no ambiente dos fundos dos municípios e estados. Mas agora eu quero trazer para vocês um pouquinho como é que funciona esse regime por dentro, né? Como é que é feita a gestão desse regime de previdência complementar. Ele é uma realidade. A Previcom foi... Deixa eu falar um pouquinho da Previcom para vocês. A Previcom foi a entidade fechada de previdência complementar pioneira no país. Em 2011, a gente teve a aprovação da lei. A gente teve, em 2012, a constituição dela junto ao órgão de fiscalização, que é a Previc. A Previc disse, ok, o estatuto está aprovado, a Previcom pode começar a funcionar. Foi constituído o primeiro Conselho Deliberativo, o primeiro Conselho Fiscal, a primeira diretoria. E, em seguida, a gente entrou com o processo de aprovação do primeiro plano de benefícios, que isso aconteceu em fevereiro de 2013, e foi o primeiro plano para servidores, unicamente para servidores, aprovado no Brasil. Hoje, a Previcom tem 37 mil participantes, né? Esses dados que eu estou trazendo são de junho, então a gente já superou esse número de 37 mil. Hoje, a gente tem um patrimônio de 2,3 bilhões sob gestão
E a nossa rentabilidade, desde o início dos planos, a gente acumulou aí uma rentabilidade de 168,4%. Vocês podem ver que na faixinha de baixo tem o nosso alvo. O nosso alvo é sempre o IPCA mais 4%. É isso que a gente quer dar para o nosso participante. A gente vinha superando esse alvo, até o começo desse ano, a gente estava superando esse alvo, mas as conjunturas, né, dos mercados econômico-financeiro, elas deram realmente, se fizeram acontecer, e a gente já hoje a gente tem uma diversificação para dar conta dessas mudanças do mercado, desses percalços que o mercado tem passado, mas aí a gente ainda ficou um pouquinho abaixo do nosso alvo. Mas, se serve de consolo para a gente, tem muita gente muito pior. A gente conseguiu dar bons resultados, mesmo com esse mar não tão favorável. A atuação da Previcon, hoje, no país, ela vai de norte a sul. Então, a gente começou administrando 3 planos de previdência somente para o Estado de São Paulo, que era o plano dedicado aos servidores do RPPS, um plano dedicado aos servidores do RGPS e um plano dedicado aos servidores das universidades, porque as universidades de São Paulo têm uma massa tão grande de servidores que justificava ter um plano próprio para elas. Então, a gente começou lá em 2013 com esses 3 planos. E aí a gente foi administrando, crescendo, mostrando nossos resultados e começamos a ser procurados por outros entes. Teve um governador de um estado que pegou um avião, foi lá para saber se a gente existia, que foi lá para dizer, não, eu vim aqui mesmo para saber se vocês existem, se tem um lugar, porque eu estou a fim de que vocês façam a administração da Previdência do meu estado. Esse começou, aí a gente não tinha autorização para isso. Então, a gente fez uma alteração legislativa que permitiu que a gente fizesse a administração de outros entes. A partir daí, então, a gente só cresce, né? Principalmente com a emenda 103, que tornou obrigatória a implementação da Previdência Complementar para todos os entes federativos. Então, a gente hoje está presente não só no estado de São Paulo, mas na capital de São Paulo também, com o plano SP Previdência. A gente administra a Previdência do Estado do Mato Grosso do Sul, do Estado do Mato Grosso, do Estado de Rondônia e do Estado do Pará. Além desses, a gente administra alguns municípios de São Paulo, num plano feito especialmente para os municípios de São Paulo, é o Previcon Multi. Qualquer município pode, independente do seu porte, independente do seu número de servidores, pode fazer parte desse plano. É um plano multipatrocinado. Então, nós estamos presentes aí em várias prefeituras, em vários estados, cuidando da previdência desses servidores. E como é que a gente faz isso, né? Bom, primeiro, não posso fugir de falar da estrutura obrigatória, né? A Lei Complementar 108 de 2001, ela estabelece claramente qual é a estrutura organizacional das entidades de previdência complementar. Elas são compostas principalmente de 3 instituições, que são a diretoria executiva, o conselho deliberativo e o conselho fiscal. A diretoria executiva, né, da qual eu faço parte desde o início até hoje, já vão 10 anos de atuação. A gente pegou uma ideia, porque a gente ajudou também na aprovação da lei. A gente pegou a ideia, a gente
constituiu, aí ela passou a existir no papel, e, a partir daí, ela foi crescendo, e aí são 10 anos de trabalho que a gente vem desenvolvendo junto ao Dr. Flori, que é o nosso presidente, que é uma pessoa super bem conceituada no ramo da Previdência Complementar. Então, a diretoria executiva ela é basicamente responsável pela gestão, pelos atos administrativos, pela tomada de decisões. A gente tem uma política de administração, que a gente chama de PGA, que é nosso plano de gestão administrativa. Esse plano de gestão ele é apresentado para o Conselho Deliberativo todos os anos e a gente cumpre esse plano. A gente é responsável por fazer a coisa acontecer, né, a roda girar. Ela é composta por, no máximo, 6 membros e definidos em função do patrimônio da entidade, porque a Previcom, quando começou, ela não tinha todas as diretorias. Tinha a diretoria de relacionamento, porque, enfim, a gente precisava se comunicar com os órgãos, a diretoria administrativa, porque a gente precisava colocar para andar, e o diretor-presidente. Aí, aos poucos, foi chegando a diretora de seguridade, em seguida, a diretoria de investimentos, né? E aí, por enquanto, somos nós 5 que estamos à frente da fundação. Então, isso é muito importante dizer que todos nós já vínhamos do mercado, a gente já tinha uma experiência, a gente já tinha algum contato com a Previdência, seja do servidor público, seja a Previdência Complementar. Isso porque é importante, eu ressalto aqui, é importante que a gestão da Previdência Complementar seja feita por pessoas capacitadas e de mercado, que, às vezes, tem aquela imagem que, é porque é do setor público, vai ser o indicado de fulano, vai ser o deputado tal, vai indicar o diretor. Não é isso que acontece. Normalmente, o que a gente tem visto é que as previdências de servidores estão sendo administradas por gente de mercado, gente que entende do negócio. Até porque tem um nível de exigência que tem que ser cumprido. As pessoas têm que ter conhecimentos nas áreas técnicas que vão administrar. Outro órgão da estrutura obrigatória da Previdência Complementar é o Conselho Deliberativo. E esse órgão é o órgão mais importante da Fundação. É ele quem toma todas as decisões, é ele quem norteia o caminho que a Fundação vai seguir. É a instituição máxima. Nada, por exemplo, você vai aprovar uma política de risco, você vai aprovar uma política de investimento, você vai aprovar um PGA, tem que tudo isso passar pelo Conselho Deliberativo. Ele é o órgão máximo que gere a Fundação. Só que o Conselho Deliberativo ele tem uma restrição. Lá na Lei 108, fala que ele só pode ser composto por 6 membros. Então, e ainda mais, 6 membros, sendo 3 deles indicados pelo patrocinador, que, no caso, é o Estado de São Paulo e os outros entes, e 3 eleitos pelos participantes, por meio de uma votação direta. A gente faz eleição com sistema de votação, manda a senha de votação para o participante, para ele ter acesso ao sistema de votação e escolher lá quem ele quer que seja seu representante. Então, eles são os conselheiros, eles têm mandatos de 4 anos, garantia de estabilidade e pode ser feita uma recondução. No caso da Previcom, o único conselho que não seguiu esse critério, obviamente, foi o primeiro, porque não tinha participante, então não tinha como os participantes elegerem os seus representantes. Mas, a partir do momento que a gente teve o primeiro participante, a próxima eleição já contou com essa representatividade.
Outro órgão de suma importância na administração da Previdência Complementar é o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal é um órgão de controle interno. Ele é o responsável por zelar o cumprimento da legislação e a regulamentação do Estatuto Social e das outras normas da sociedade. Ou seja, são eles que pegam no pé se a gente está estourando orçamento, se a gente não está fazendo a contratação. Eles vêm aqui e dizem assim, por que essa contratação saiu mais cara do que estava no planejamento. São eles que fiscalizam as contas e os balancetes. Todos os meses, eles se reúnem para fiscalizar de perto a gestão financeira da Fundação. Ele é integrado, também uma limitação da Lei 108, por 4 membros apenas, e sendo 2 indicados pelo patrocinador e 2 indicados pelos participantes. A diferença dele em relação ao Conselho Deliberativo é que o presidente do Conselho Deliberativo é sempre um representante do patrocinador, enquanto no Conselho Fiscal, o presidente do Conselho Fiscal é sempre um representante dos participantes. E os mandatos são de 4 anos, só que, nesse caso, é vedada a recondução. A Previcom, assim como outras fundações, ela não tem apenas esses órgãos de gestão, né? Existem órgãos complementares que ajudam a fazer essa gestão. Tem uma resolução do Conselho de Gestão de Previdência Complementar, do CGPC, a número 13, que diz que todas as FPC devem adotar princípios, regras e práticas de governança, gestão e controles internos adequados ao porte, à complexidade e aos riscos inerentes. Então, isso faz com que, à medida que a fundação cresça, ela seja cada vez mais fiscalizada, ela tenha cada vez mais que desenvolver órgãos de controle. E por isso, a Previcom tem também, de acordo com a instrução Previc, né, que é o órgão máximo de fiscalização, a gente tem hoje também um comitê de auditoria. Esse comitê é um órgão de assessoramento vinculado diretamente ao Conselho Deliberativo, e ele auxilia no monitoramento da qualidade das aplicações financeiras, dos controles internos, da gestão de riscos. E a sua constituição é obrigatória para as entidades que são sistemicamente importantes. São as ESE. A Previc, ela elencou as 18 entidades que ela considera ESE, são as too big to fail. São entidades que ela faz uma fiscalização mais assertiva, mais permanente. Não é que só chega o fiscal lá no final do ano, faz um relatório e manda lá para Brasília. Não, a gente tem um acompanhamento constante da Previc. Todos os meses eles estão vendo nossos contratos, nossas aplicações, nossos investimentos, nosso pagamento de benefícios, como é que está se dando. Então, a gente é uma ESE. Essas ESE são as 15 maiores fundos de pensão de qualquer servidor, né, de empresas, Banco do Brasil, Caixa Econômica, e as 3 maiores de servidores públicos, que são o FUNPRESP-PZ, a Previcom e o FUNPRESP-JUDE. Além disso, a gente tem uma auditoria independente, que é contratada todos os anos entre as Big Five, né? A gente faz aí uma seleção das maiores e mais conceituadas empresas de auditoria. Não muda muito esse critério, né? Geralmente são as 5 maiores zonas que competem todos os anos, mas aí a gente faz um processo seletivo e aí a gente contrata para que ela faça auditoria de todos os nossos processos durante o ano. Ela tem a responsabilidade técnica de revisão e avaliação da gestão. Ela é contratada, como eu disse, anualmente por meio de um processo seletivo.
A gente ainda tem os órgãos fiscalizadores. Eu fiquei falando aqui de Previc, né? Mas a própria Lei Complementar 108, ela delegou o controle e fiscalização das entidades fechadas de previdência complementar, ou seja, do regime de previdência complementar como um todo, para a Previc. Ela diz lá no artigo 24 da Lei Complementar que a fiscalização e controle dos planos de benefícios e das entidades fechadas, que trata essa lei, competem ao órgão regulador e fiscalizador. Então, depois disso, teve um decreto, em fevereiro de 2017, que delegou essa supervisão para a Previc, que é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar. É ela quem pega no nosso pé, ela que está ali sempre, como eu falei, todos os meses tem uma equipe que vai fiscalizar de pertinho todas as nossas atitudes administrativas e de investimentos também. Então, a Previc, como eu disse, ela nos classificou como ESE por meio da instrução de 29 de maio de 2017, de agosto de 2018, que é, como eu disse, isso acarreta uma maior fiscalização. Além disso, a Fundação de São Paulo, né, a Previcom, por ter sido criada por lei, por ter cuidar o Estado de São Paulo ser patrocinador dessa entidade, dos planos de benefícios dessa entidade, a gente ainda conta com a fiscalização do TCE. Então, todo ano vem lá fazerem o balanço, veem se está tudo certo, pegam nossos relatórios o RCI, que a gente chama, né, que é o relatório de controles internos que é produzido pelo Conselho Fiscal. Eles veem se está tudo de acordo, pegam os resultados da auditoria, do comitê de auditoria, e fazem lá aquele relatório. Até hoje, todas as nossas contas seguem aprovadas, graças a Deus. Além disso, a resolução CNPC, de número 39, de abril de 2021, ela dispõe sobre os processos de certificação, habilitação e qualificação no âmbito das entidades fechadas de previdência complementar. Isso quer dizer o quê? Que, quando você vai ser gestor da entidade, você tem que passar por uma banca, você tem que ser questionado pela Previc, tem uma entrevista com a Previc, e você tem que estar em dia com o ICSS, que é um certificado que todos os dirigentes têm que ter, que comprovam que você tem experiência para gerir aquele negócio. Também, as sanções e penalidades administrativas, elas são bem severas, né? Tem o decreto 4942, de dezembro de 2003, que regulamenta como que se dá o processo administrativo no caso de alguma intercorrência não muito zelosa do patrimônio dos nossos participantes. Fora isso, a própria 108 também fala lá que os gestores de previdência complementar incorrem com os próprios bens, caso seja feita alguma irregularidade. Então, assim, não é bolinho você ser gestor da previdência complementar. Tem uma responsabilidade pessoal que tem que ser levada em conta. Opa. Fora essas estruturas complementares, nós ainda temos as estruturas auxiliares de gestão. Agora, isso daqui é o que a gente chama de jabuticaba paulista, né? Que é uma coisa que só tem aqui. Vocês estão vendo essa nossa estrutura de governança que eu trouxe para vocês? Então, tem aí a diretoria executiva, que é assessorada por um comitê de investimentos, tem o comitê de gestão de risco e mapeamento de processos, tem o conselho deliberativo aí como órgão máximo, grudadinho nele o comitê de auditoria,
o Conselho Fiscal também. Agora, cada um dos planos que a Previcon administra tem uma coisa nova que nós criamos no âmbito das entidades de servidores públicos, que hoje em dia repercute, e vários outros adotaram também, que é o Comitê Gestor de Plano. Cada plano administrado pela Previcon tem um comitê gestor indicado pelo patrocinador desse plano. Então, por exemplo, o plano de Rondônia tem lá 3 representantes, que mudou agora, mas eu não sei quais são os novos componentes, porque teve que mudar. Mas, antes, até o mês passado, eram a presidente do RPPS, doutora Rejane, um auditor fiscal e um representante dos participantes. Então, essas pessoas formavam o comitê gestor do plano. Cada ente federativo que está dentro da Previcon, sob gestão da Previcon, tem um comitê gestor, e esse comitê gestor é formado pelos representantes dos patrocinadores. Além disso, só que aí são vários comitês gestores, né? Aí a gente ficou pensando, como é que a gente faz a interlocução desses comitês gestores, porque eles vão falar direto com a diretoria? Não, o ideal é que eles falem direto com o Conselho Deliberativo. Então, a gente criou, mais uma vez, o Conselho Consultivo. Esse Conselho Consultivo ele é formado por um representante de cada um dos comitês gestores e ele assessora o Conselho Deliberativo, porque, como o Conselho Deliberativo tem aquela limitação de representantes, né, que, como eu falei, são só 3 dos patrocinadores e 3 dos participantes eleitos. Então, para dar maior representatividade aos planos, a gente criou esse Conselho Consultivo. O Comitê Gestor do Plano ele é responsável pela definição da estratégia das aplicações financeiras e, como eu disse, os membros são indicados pelo ente federativo. O Conselho Consultivo já é uma figura mais de suporte ao Conselho Deliberativo. Então, ele é responsável por elaborar estudos para acompanhamento dos planos, e ele leva as demandas dos comitês gestores para o Conselho Deliberativo. Além disso, a gente tem um comitê de investimentos, que é um órgão consultivo responsável por assessorar a diretoria executiva na gestão econômico-financeira. Esse é composto por funcionários da Previcon e se reúne pelo menos uma vez por mês. Tem o comitê de auditoria, o COAUD, conforme eu já disse, que foi fruto da resolução CNPC 27. Tem a consultoria de gerenciamento de riscos e controles internos, que é um sistema de controle de obrigações legais, faz o ciclo de avaliação dos riscos, faz a certificação dos controles internos. Então, é um órgão que está trabalhando bem nos processos da fundação. Fora isso, temos as auditorias independentes, temos ainda um auditor interno, temos uma empresa contratada todos os anos para fazer uma auditoria específica de benefícios, quais foram os benefícios pagos, quais os valores, como que foi feito o processo de pagamento desses benefícios. E temos também, agora, um compliance, né? À medida que a Previcon foi crescendo, ela foi tendo necessidade de outros órgãos. Então, hoje, a gente tem um compliance, que faz a pesquisa de cultura de compliance, a avaliação de risco e a implantação do programa de compliance que está em andamento. Temos ainda uma comissão de ética, porque a Previcon é obrigada a ter, né, e é de praxe, é bom que tenha, um código de ética e conduta. Existe uma comissão de ética que é formada por um representante do Conselho Deliberativo, um representante do Conselho Fiscal e um membro da diretoria, que auxilia na interpretação e aplicação do código.
Temos ainda comissões internas que ajudam na nossa gestão. Ela tem por função melhorar as práticas de governança. A gente tem a comissão interna de planejamento estratégico, de orçamento e controle, de marketing e comunicação e de tecnologia da informação. Obrigada. Temos ainda, a gente aderiu recentemente ao novo Código de Autorregulação em Governança de Investimentos da ABRAP, SINDAP e CSS, e aderimos também ao Código de Autorregulação em Governança Corporativa, e aderimos ainda ao Código de Condutas recomendadas para o regime fechado de previdência complementar. Então, para você fazer a adesão a esse código, para você ter o selo, primeiro você faz a adesão, depois você vai conseguir o selo de regularidade. Então, eles estão fazendo todo o processo, a ABRAP, o SINDAP, o CSS, a ABRAP é a APPREM, da regime de previdência complementar, né? O órgão que esqueci agora o nome, que congrega todas as fundações de previdência complementar. E o SINDAP, que é o sindicato, e o CSS, que é o órgão que emite os certificados de dirigentes, eles todos fazem uma avaliação da nossa gestão para emitir esse selo. Nós estamos nessa fase. Nós já aderimos aos códigos, estamos de acordo com os códigos, e agora eles estão fazendo a avaliação para nos dar o selo. Em breve, a gente já vai ter essa boa notícia. Temos ainda, no campo da prevenção de fraudes, né, a política anticorrupção e combate à fraude, que tem como objetivo garantir que sejam adotados os mais elevados padrões de integridade, legalidade e transparência na Previcom. E temos ainda a política de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento de terrorismo, né, que isso é para a gente evitar a possibilidade de prática de crime de lavagem ou ocultação de bens, direitos. Então, isso eu trouxe para vocês verem que controles existem, e muitos, né? E, à medida que a fundação cresce, tem mais controle ainda. Agora, qual o objetivo disso tudo? Para que isso tudo acontece? Porque o fundamental de uma entidade de previdência complementar, a responsabilidade maior dela não é nem com os patrocinadores, é com os participantes. É garantir que você vai contribuir durante 20, 30 anos, e, quando você chegar no momento da sua aposentadoria, você vai ter acumulado um saldo em conta que vai ser responsável por te dar uma renda, que essa renda você pode ir acompanhando. Por exemplo, os participantes da Previcom têm um app, que você pode entrar lá e ver quanto foi que foi depositado naquele mês, qual é o saldo total, qual foi a taxa de administração que foi cobrada, porque a gente também não trabalha de graça, então a gente cobra uma taxa de administração. Isso tudo, qual é o benefício de risco que ele contratou, se ele tem um benefício de risco para morte ou invalidez, né, para a família dele não ficar desamparada numa eventualidade dessa. Então, o objetivo maior da fundação é oferecer essa renda para o nosso participante, esse benefício para o nosso participante em longo prazo. Então, por exemplo, quando eu mostrei para vocês a rentabilidade, que a gente estava ali um pouquinho abaixo do nosso alvo, a gente entende que isso não é um problema, porque nos últimos anos, a gente estava muito acima. Hoje, o mercado está complicado, está difícil de conseguir bons resultados. Não é só a gente, é o mundo inteiro. Então, a gente tem tempo para recuperar esses investimentos para os nossos participantes, desde que a gente faça uma boa gestão e sejam pessoas capacitadas, técnicas, que façam essa gestão. Tudo isso impede que haja fraude e má gestão? Não, não impede, mas dificulta.
O objetivo é criar ferramentas que minimizem a possibilidade de má gestão e de fraude. Por quê? Eu costumo dizer que todo dia eu acordo, tomo meu banho e vou trabalhar, tentando fazer meu trabalho com ética, com transparência, né? Fazendo o que eu acredito ser um trabalho bem feito. Do mesmo jeito que eu acordo, tem gente que acorda pensando em fazer um mal feito, em cometer uma fraude, em tirar vantagem numa situação. É assim, o mundo é assim. Então, para que a gente tem tantas ferramentas? É para justamente minimizar a ocorrência disso. Lógico que a gente não está completamente imune, desculpa, a gente não está completamente imune a um hacker que descobriu um jeito novo, um vírus novo que vai dar um pau no nosso sistema. Óbvio, isso pode nem ter sido inventado ainda. Então, a gente tem que cuidar para que isso não ocorra, com as ferramentas que a gente tem, com ferramentas tecnológicas, com ferramentas de supervisão, com tudo que a gente pode fazer para que esse patrimônio seja preservado e traga, no futuro, o resultado que os nossos participantes querem e necessitam. Então, eu trago aqui como última mensagem que é importante que, cada vez mais, a seleção dos gestores de previdência complementar seja feita numa base técnica, numa base profissional, para que os resultados possam ser alcançados. E eu também acredito muito nos programas de educação financeira e previdenciária, porque o servidor ele tem a mania de entrar, tipo, eu assino aqui, e vai. E não sabe nem está aí contribuindo, mas não faz o acompanhamento, não sabe como se planejar. Então, se as fundações oferecem programas de educação financeira e previdenciária, e a Previcom oferece, o Conta Comigo, que conta com workshops, palestras e cursos de formação, então, isso facilita com que os participantes tenham maior conhecimento da previdência complementar e possam, diante disso, também fazer um acompanhamento mais de perto, por meio dos comitês, por meio dos conselhos gestores, dos comitês gestores, dos conselhos. Por exemplo, teve uma vez que a gente chegou às universidades de São Paulo, elas tinham, sei lá, 5.000, 6.000 participantes num plano. E a gente chegou para eles e disse assim, e vocês não vão colocar uma chapa para concorrer? Vocês não vão ter um representante de vocês? A gente está aqui com 15.000 participantes, vocês têm 1/3 disso, e vocês não vão fazer uma chapa para vir fazer parte do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo? Aí foi que eles acordaram e começaram a participar, entendeu? Então, é preciso que tenha o servidor tenha a consciência que hoje ele é responsável pelo seu futuro. A Fundação de Previdência Complementar ela é um instrumento, mas quem vai ser responsável realmente pelo futuro desse servidor é ele mesmo, com base nas contribuições que ele faz e no jeito que ele cuida dessa previdência ao longo do caminho. Bom, gente, era isso que eu queria trazer para conversar com vocês. Fico aqui aberta para qualquer pergunta, qualquer informação que vocês queiram a mais. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, Obrigado, Patrícia. E agora vamos a pelo menos 3 perguntinhas aí. Quem tem interesse de fazer pergunta, por favor, quem tiver alguma dúvida que possa... estamos aqui, a Patrícia aqui para tirar nossas dúvidas aqui. Por favor, alguma pergunta? O pessoal está tudo entendendo tudinho. Patrícia, oi, só Edler, Guarujá Previdência. Na verdade, não é uma pergunta, eu queria elogiar o trabalho da Previcom e da palestrante. Já conversei com ela algumas oportunidades.
nos ajudou muito a compreender melhor o que é o RPC. E, infelizmente, lá no Guarujá, a gente não conseguiu fazer a adesão a um plano da Previcom, por fatores da nossa estrutura que a gente criou para fazer a seleção pública lá. Mas eu queria elogiar o trabalho de vocês, e, com tantos controles como você mostrou, a gente também, nos RPPs, tem missões de implantar controles internos, principalmente quem faz adesão ao Progestão. E a minha dúvida é se vocês que são dessas entidades fechadas de previdência complementar têm uma atenção maior, assim, próxima da entidade de fiscalização e orientação, como nós temos. Nós temos várias ferramentas, embora seja haja dificuldades, porque eles fazem fiscalização de 2.000 RPPS no Brasil. A gente tem as ferramentas para ter o acesso. Eu não sei se a Previc também ela faz um acompanhamento de perto, ou são apenas normas e programas que vocês têm que desenvolver e fazer a autogestão disso, como seria essa relação aí das entidades. Bom, falando no caso da Previcom, a Previcom, ela, lógico que todos os meses ela tem o sistema lá da Previc, que a gente tem que postar os balancetes, postar contratos, tem toda aquela parte chata administrativa que eu não sei nem falar direito o que tanta coisa é feita. Eu sei que a gente passa a maior parte da nossa vida prestando conta, entendeu? E aí tem todo esse trabalho que é feito por meio dos sistemas. Mas, como eu disse, nós somos uma ESE. Então, na verdade, o que a gente tem é uma equipe permanente de fiscalização da Previc dentro da fundação. O escritório da Previc aqui de São Paulo, ele vai constantemente, dentro da fundação, observar os nossos processos, observar os nossos contratos. E, assim, a gente faz uma reunião com eles todo mês. A diretoria se reúne com eles. Mês passado não teve, porque eles estavam de férias, mas a gente costuma fazer, não vou dizer todo mês, mas, no máximo, a cada 2 meses, uma reunião da alta direção da Previcom com esses fiscais para falar de governança, para falar de investimento, para falar de risco. Além disso, eles ainda se reúnem com nossas áreas técnicas. Se eles querem saber sobre um contrato de investimentos, eles vão lá, pedem uma hora com a diretora de investimentos e vão fiscalizar mesmo de pertinho. Então, assim, a chance deles deixarem passar alguma coisa é muito, muito pequena. Patrícia, uma dúvida que alguns RPPS têm, somos obrigados todos agora a ter a previdência complementar, né? E tem alguns que já instituiu a lei, tudo, porém ainda não foi implantado. Estão alguns em processos de licitação, de chamamento, ou não foi implantado. De qualquer forma, não foi implantado. Qual o risco desse RPPS ter o seu CRP automaticamente negado por não estar implantada a previdência complementar? Bom, lógico que tudo isso pode mudar, né? Se sair uma resolução nova, um entendimento novo, mas o que a gente, lá da Secretaria de Previdência, mas o que eu tenho conhecimento é o seguinte: você é obrigado a implantar o regime de previdência complementar. Ou seja, você tem que estabelecer que o teu servidor ele não vai ganhar acima do teto. Se ele for contribuir acima do teto, se ele ganhar acima do teto, ele tem que contribuir para o regime de previdência complementar. Agora, o que acontece em muitos municípios é que não tem servidores que ganham acima do teto.
São todos servidores que ganham abaixo do teto. Então, nesse caso, você não precisa ter uma entidade gestora para fazer essa administração da Previdência Complementar. O que a gente sabe é o seguinte: a lei você tem que instituir, porque você tem que instituir o regime. Mas, para fazer a gestão, como é que você vai gerir uma coisa que não existe? Então, se não tem servidor que ganha acima do teto, você não precisa colocar, contratar uma entidade gestora, tentar fazer uma gestão própria, que eu não recomendo, porque assim é caro fazer uma gestão própria, certo? E tem muitas alternativas aí no mercado. Lógico que a Previcon é a melhor, mas ela não é a única. Então, vocês têm aí opções. Então, o que é preciso deixar claro é que, até onde eu sei, a Secretaria de Previdência vai cobrar o CRP de vocês a partir do momento que vocês tiverem um servidor que ganha acima do teto. Agora também tem isso. Teve um médico, aquele infeliz daquele médico, que ganha 7.800, ganha R$ 700 acima do teto do INSS. Você tem que ter fazer uma gestão para Previdência Complementar. Aí, senão, você vai estar incorrendo em irregularidade. Obrigado. Mais alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Então, muito obrigado. Muito obrigado, Patrícia. Isso aqui é uma lembrancinha, um mimo que a PEPREM dá a você pelo carinho, pela dedicação e pela brilhante palestra que você nos ofertou. Muito obrigado. Em nome do nosso presidente, Daniel, eu te entrego esse mimo. Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês, de estar aqui mais uma vez presente no evento da PEPREM. Eu reconheço o trabalho exaustivo que o Daniel faz à frente dessa associação para fazer com que os eventos aconteçam, trazendo conhecimento, trazendo informação. E é sempre um prazer estar aqui com vocês. Então, muito obrigada. Uma honra participar. Bem, a PEPREM, em nome do nosso presidente, o Daniel, agradece a presença de todos e todos os participantes aqui, e todos tenham uma boa noite. E até amanhã, se Deus quiser. Temos o coquetel, hein?